Um plano de ação deve abordar todas as ameaças no nível pessoal e coletivo, devem ser livres e prontamente acessíveis para todos os seres humanos. Todas as ameaças incluiriam o que se chama de mudanças climáticas, que é a ameaça mais mencionada na mídia e, portanto, a ameaça mais conhecida, mas deve ser visto se existem ameaças ainda mais importantes, localmente ou coletivamente. E se a resolução dessas eventuais ameaças mais importantes também resolveria a ameaça mais mencionada. Um plano de ação e solução comprovado em outros vídeos e e-books, que sugerimos chamar de o Plano de Ação Agroflorestal, neste vídeo ainda com algumas premissas. É o seguinte. Suponha que os seres humanos cheguem a um consenso de que transformar toda a agricultura em agroflorestas muito mais produtivas, com solos profundos e escuros que sequestram permanentemente o dióxido de carbono em grande parte capturado do ar sob a copa da floresta, mas também da atmosfera acima da copa da floresta, resolveria completamente as ameaças mais importantes, incluindo a ameaça mais mencionada pela mídia, mudanças climáticas. Suponha que seja cientificamente comprovado o que argumentamos em outros vídeos, ou que os humanos encontrem consenso de que isso sequestraria 100 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, isso deixaria claro que a ameaça mais mencionada seria resolvida, tão bem ou como o efeito benéfico na hora enfrentar outra ameaça mais importante. Este exemplo, dramático, é exatamente onde o plano de ação e modelo do APO se concentra mais. Então o que resta é provar que esse plano de ação agroflorestal é desejado por todos, ou melhor, tem vantagens claras para todos, eficiente e econômico, e também que pode ser incorporado em todos os modelos certificáveis em todo o mundo. O que resta também é provar que não existe outro plano de ação que seja tão bom como as afirmações acima e o plano de ação agroflorestal. Embora este último não seja essencial, os que creiam em outras ações, iniciativas e planos de ação podiam hesitar em aderir também ao plano de ação agroflorestal, assim agilizando a única solução. O menos hesitante importa porque de uma forma ou de outra resolver será uma corrida contra o tempo. É óbvio que 2 ou mais bons planos de ação, que eventualmente apareçam, não prejudicam necessariamente o plano de ação agroflorestal ou outros planos, e que muito provavelmente um ia reforçar os outros. Obviamente provando que o plano de ação agroflorestal é o melhor e prova que não existe outro plano de ação concorrente, realista e eficiente faria um consenso mundial em torno do plano de ação agroflorestal e o alcance de eventuais massas críticas seria muito mais fácil e realista. Obviamente a prova não é o caso de todas as ações e iniciativas propostas que já aparecem nos meios de comunicação social, e portanto, são conhecidas pela maioria dos seres humanos ou, pelo menos, por uma massa crítica de seres humanos. Pense nas ações e iniciativas de Greta Thunberg e Elon Musk e na sua aprovação, por exemplo, nos Estados Unidos e na China. Com certeza a aprovação de qualquer um plano deles seria altamente dividida e encontraria muita resistência para se tornar consenso para todos os humanos. As chances de as ações e iniciativas de Greta Thunberg e Elon Musk se tornarem consenso e obterem todo o apoio de que necessitam são altamente inseguras e questionáveis. Mesmo que esta divisão fosse apenas por razões políticas, tal divisão muito provavelmente é agora e seria um impedimento para que qualquer um dos 2 planos de ação se tornasse consenso e alguma vez obtivesse os resultados desejados e necessários. Nesta perspectiva, o facto de o plano de ação agroflorestal é em grande parte desconhecido e, consequentemente, não politicamente neste momento, não é apenas uma vantagem, mas possivelmente essencial para suficiente união e sucesso. Além disso, nenhuma das ações e iniciativas de Greta Thunberg e Elon Musk são verdadeiros planos de ação. Veja os elementos essenciais no pequeno vídeo ou short vídeo. A iniciativa e ação de Greta Thunberg é corajosa, apresenta uma certa dinâmica e por isso é muito importante ouvir, lembrando que ela própria nem sequer afirma que a sua ação seja um plano de ação completo, muito menos um modelo e seguramente este é o caso dos seus oponentes. A iniciativa e ação de Elon Musk, que é um concurso premiado em matéria de sequestro de dióxido de carbono da atmosfera, é corajosa, apresenta uma certa dinâmica e por isso é muito importante ouvir, lembrando que ele próprio nem sequer afirma que seja um plano de ação completo e muito menos um modelo. Ele considera a sua iniciativa e ação apenas como um incentivo contínuo para outros encontrar formas de remoção avançada de dióxido de carbono da atmosfera, pelo menos neste momento. As iniciativas e ações de Greta Thunberg e Elon Musk ambos estimulam outros a propor planos de ação ou pelo menos um elemento de um plano de ação ou de um modelo. Outros ativistas e CEOs que a Greta Thunberg e o Elon Musk poderiam tentar adicionar ou promover suas ou todas as ações, planos e iniciativas. Pensamos que também nestes casos as conclusões seriam muito provavelmente as mesmas que para as iniciativas e ações de Greta Thunberg e do Elon Musk. Portanto, se não for pelo ainda desconhecido plano de ação agroflorestal, nós, humanos, nos encontramos em um impasse total.
Estamos neste impasse há mais de 50 anos, porque o Clube de Roma pode ser visto como um plano de ação, uma iniciativa, e como um claro marcador no tempo. Aproximadamente os ingredientes do Clube de Roma, Greta Thunberg e Elon Musk permaneceram os mesmos durante todas essas décadas de impasse total. Desde o Clube de Roma, todas as ameaças começaram a crescer exponencialmente ou pelo menos duplicaram em gravidade, enquanto ao mesmo tempo surgiram novas ameaças. Sendo a mais mencionada entre elas, nenhuma das primeiras ameaças do Clube de Roma foi resolvida ou desapareceu. Metas que pareciam ter muito consenso. O Acordo de Paris é um compromisso internacional com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global. Ele foi adotado durante a Conferência das Partes, COP21, em Paris, no ano de 2015. Parecem estar ou sair do alcance de acordo com a maioria dos cientistas e também perderam o consenso. Tudo isto confirma que estamos num impasse aparentemente insolúvel. O humor entre um número crescente de humanos, especialmente os mais jovens, parece refletir este impasse aparentemente insolúvel. O plano de ação agroflorestal proposto pelo PDB, ou qualquer outro plano de ação que possa surgir nesse sentido, deve se provar capaz de quebrar este impasse de décadas. Afirmamos que neste momento não existe tal outro plano de ação para além do plano de ação agroflorestal e modelo, proposto pelo PDB. Portanto, o único plano de ação existente deve e precisa receber alguma atenção, visualização ou leitura, e talvez algum crédito. Além disso, devemos ter em mente que o plano de ação agroflorestal, ou plano de ação do PDB, também apresenta uma cidade modelo, que para qualquer outro plano de ação novo levará anos, se não decênios, antes de tomar uma forma funcional. Sem essa atenção e crédito, também este único plano de ação agroflorestal, ou plano de ação do PDB, irá falhar e eventualmente morrer, tal como o conhecimento entre aqueles que desempenharam um papel no seu desenvolvimento e operação deste plano e cidade modelo. Na melhor das hipóteses, tal fracasso deste plano de ação agroflorestal único, ou plano de ação do PDB, fará com que nós, humanos, percamos mais tempo precioso e nós, humanos, também percamos os méritos da cidade modelo em que um grande número de pessoas dedicadas está a trabalhar há décadas. Os humanos estarão condenados à extinção, especialmente se nenhum outro plano de ação adequado surgir a tempo e que é improvável de aparecer em tempo porque não apareceu e menos desenvolveu por 50 anos. Agora o caos e crise são maior que nunca. Nem sequer sabemos o que significa estar a tempo, se não tomarmos medidas quase globais em breve. Muito provavelmente já não estamos mais a tempo e estaremos condenados a uma crise ou extinção sem precedentes. O ativista mundialmente conhecido e o CEO mundialmente conhecido que mencionamos como exemplos confirmam isto direta ou indiretamente. O humor inesperado de já estar sem solução entre os jovens, que ao longo de muitas gerações são famosos por se comportarem autoconfiantes, inabaláveis e invencíveis, também parece confirmar isto. Livre e prontamente acessível para todos os humanos. Quanto ao plano de ação agroflorestal ou plano de ação do PDB, ser de livre acesso para todos os seres humanos. Gostaríamos de argumentar que a maioria dos vídeos neste e em outros canais nossos são legendados em 5 idiomas e de acesso livre, sem acesso pago. Em relação à eficiência. Embora eficiência, custo, etc. sejam assuntos bastante complexos, apresentamos apenas uma noção da dimensão do plano de ação agroflorestal, ou plano de ação do PDB, comparando-o com a área do planeta hoje coberta por painéis solares. A área de terra utilizada para agricultura em 2024 e que poderá ser transformada em agroflorestas representa 2.000 vezes mais do que a área hoje, coberta com painéis solares. Corrigindo com a área efetiva que as folhas de árvores e plantas, sobrepostas, cobram, isso representa cerca de 8.000 vezes mais. Agora apresentaremos a parte mais dramática desta comparação e, por um momento, daremos toda a importância ao dióxido de carbono, enquanto consideramos que o dióxido de carbono está longe de ser a única coisa que importa. Enquanto as folhas de todas as árvores e plantas captam dióxido de carbono fora da atmosfera e apresentam um efeito de bomba biótica extremamente poderoso, os painéis solares não captam dióxido de carbono de forma alguma, nem apresentam efeito de bomba biótica, nem evaporam umidade, nem formam nuvens ou resfriam o planeta de qualquer outra forma. Na verdade, a produção de painéis solares envolve emissões consideráveis de dióxido de carbono e, durante o seu funcionamento, emitem calor durante toda a sua vida útil. Resumindo, a base para o único elemento que importa no contexto deste vídeo, plano de ação agroflorestal, já existe de alguma forma. Terras que podem ser transformados em agroflorestas, e como dito sua área é 8.000 vezes maior que a área coberta por todos os painéis solares do mundo juntos. Neste ponto, toda a floresta tropical, só resta 1/3 dela, poderia ser incluída nesta imagem e isso a tornaria 10.000 vezes maior. Os painéis solares representam apenas 0,0001% da área que as folhas das árvores e plantas cobrem no plano de ação agroflorestal. A área coberta pelos painéis solares não chega a ser uma fração significativa de 1%, enquanto se fosse 1%, o que é 10.000 vezes mais, isso permaneceria insignificante, até porque os painéis solares não resolvem nada relacionado às ameaças e à tempestade perfeita.
Em comparação com a quantidade insignificante de painéis solares, as instalações mecânicas ou tecnológicas de remoção de dióxido de carbono são insignificantes. Não tem qualquer efeito significativo na quantidade de carbono na atmosfera a este momento, e obviamente produzirão calor, direta e indiretamente, além de consumirem enormes quantidades de energia. O mesmo acontece com os carros EV. Painéis solares e carros EV não resolvem as ameaças ou tempestades perfeitas, mas em vez disso, irão contribuir significativamente para isso. Para ser claro, somos muito a favor de painéis solares e carros EV porque os painéis solares são partes essenciais do nosso modelo, cidade modelo existente, e de qualquer outro modelo eventual. E 2. Os carros EV também desempenham ou podem desempenhar um papel importante, por exemplo, na reserva geral de energia e até na geração de energia de emergência. No entanto, esperamos conscientizá-lo de que no contexto de ameaças e tempestades perfeitas, painéis solares, carros EV e eventual remoção futura de dióxido de carbono são totalmente insignificantes e até ineficazes, quando não observadas no contexto de planos de ação e cidades modelos. No entanto, não devemos mais enganar-nos a nós próprios e a todos os nossos eventuais descendentes e dar atenção à solução óbvia e única, plano de ação e modelo, que é capaz de resolver a tempo as nossas ameaças e a tempestade perfeita. Precisamos parar de ser coletivamente cegos ou de esconder a melhor e única solução, um destino único e uma oportunidade única. Aproveite nossos vídeos e descubra este paraíso, cidade modelo. Não hesite em entrar em contato. Você pode encontrar os nossos contatos na descrição deste vídeo e dos vídeos relacionados. Engenheiro Johannes e equipe Destino PDB, RN Brasil. Por favor, curta e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Curtir, inscrever-se, ative as notificações e, por último, mas não menos importante, mandar links para outros ativistas. COR e influenciadores são todos muito significativos como ação. Nosso canal apresenta vários vídeos diretamente relacionados à importante iniciativa de competição de prêmios de Elon Musk. Nosso canal apresenta diversos vídeos que estão diretamente relacionados à importante iniciativa de competição de prêmios do CEO Elon Musk. Por enquanto, gostaríamos de reforçar uma interessante citação de Greta Thunberg. A esperança, ela vem do povo. Possivelmente a próxima citação dela seja ainda mais interessante. Assim que começarmos a agir, a esperança estará em toda parte. Portanto, em vez de procurar esperança, procure ação. Então e só então, a esperança virá. Esta é a nossa cotação do PDB, ou melhor, a nossa solicitação do PDB. Seja parte ativa no alvorecer da ação, da solução e do verdadeiro ser humano.